Em nome de Jesus Cristo, o servo sofredor. Amém. Quando passamos por situações difíceis na vida, seja alguma enfermidade, conflitos familiares, desentendimentos, crise conjugal, problemas na vida profissional, dificuldades financeiras, enfim, quando parece que nada está dando certo, nós podemos ter a sensação de que Deus se esqueceu de nós, de que Ele nos abandonou. Mas será que isso é verdade? Será que Deus nos deixa entregues à própria sorte diante das dificuldades da vida? Davi, no Salmo 22, parece descrever exatamente aquilo que sentimos quando enfrentamos grandes adversidades. Oramos a Deus, mas a impressão é de que não estamos sendo ouvidos. Davi diz, no início do Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Não é essa a sensação que a gente tem quando enfrentamos algum momento difícil na vida? Parece que estamos sós e abandonados, que estamos sozinhos, que estamos totalmente desamparados. Aqueles que já passaram ou que talvez estejam passando por uma situação difícil, sabem do que o salmista está falando, sabem como é isso, como é enfrentar e viver esses momentos. Nós sabemos que também Davi passou por diversas situações difíceis ao longo de sua vida. Ele foi perseguido pelo rei Saul quando ele já havia sido ungido como rei, mas Saul ainda estava no trono. Ele enfrentou a ira e também a fúria de muitas nações vizinhas, lutou em muitas guerras. Depois ele foi traído e perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Essas situações o levaram a escrever inúmeros salmos. Em alguns destes salmos, Davi inclusive questiona a Deus. Sim, Davi, o grande Davi questiona a Deus. E é o que parece estar acontecendo justamente nesse Salmo 22. Mas em todos os salmos que Davi escreveu, por mais que às vezes haja questionamentos, o que prevalece, isso fica muito nítido, é a confiança em Deus. Apesar das dificuldades que Davi enfrentou. Davi se humilha, Davi reconhece a sua dependência, Davi clama por auxílio e por socorro. Ele deposita em Deus toda a sua confiança, junto da esperança de dias melhores. O Salmo 22 poderia muito bem ser mais um destes salmos escritos a partir de uma situação difícil, entre tantas que Davi enfrentou. Porém, mesmo que esse salmo contenha diversos elementos da experiência de vida do salmista Davi, todos os comentaristas bíblicos afirmam que este salmo não se trata de uma experiência pessoal do rei Davi, mas é uma profecia que encontra em Jesus Cristo o seu pleno cumprimento. Se vocês prestaram atenção quando nós lemos responsivamente o Salmo, vocês devem ter percebido que muitas das coisas que nós recitamos, que foram descritas nesse Salmo, se cumprem nas últimas horas da vida de Jesus Cristo. Quando nós passamos por situações difíceis, além do abandono de Deus, muitas vezes nós também sentimos o abandono das pessoas que estão ao nosso redor. E é importante porque talvez o abandono de pessoas próximas a nós não se justifique, porque é a função daqueles que estão ao nosso redor nos amparar, nos dar suporte em momentos difíceis. Nós precisamos das outras pessoas, assim como as pessoas ao nosso redor também poderão precisar da gente em algum momento da vida. É para isso que Deus nos coloca ao lado de pessoas, para que nós amparemos uns aos outros. Portanto, o abandono de pessoas próximas a nós em um momento de dificuldade, ele não é justificável. Mas se nós formos sinceros, nós temos que admitir que o abandono de Deus, ele sim se justificaria. Afinal, nós o ofendemos,
frequentemente com os nossos muitos pecados. E nós sabemos que o pecado traz consequências para a nossa vida. Muitos dos sofrimentos que Davi suportou ao longo de sua vida foram consequências de pecado que ele mesmo tinha cometido. Como, por exemplo, o pecado de adultério com Betseba, quando depois ele tramou a morte também do marido dela. O próprio Deus disse que isso teria consequências. Aquele filho morreu. Depois isso fez com que o próprio Deus dissesse: alguém da sua própria casa se levantará contra você. E foi Absalão, aconteceu depois. Então o pecado ele tem consequências. Da mesma forma também, muitas das dificuldades que talvez nós enfrentemos também podem ser consequência de nossos próprios pecados. Uma doença, por exemplo, pode ser consequência de algum vício, de má alimentação, da falta de atividades físicas. Dificuldades financeiras podem ser consequência de uma má administração da renda e dos nossos bens. Conflitos financeiros podem ser consequência de uma personalidade difícil, orgulho, ego inflamado, arrogância, rebeldia, autoritarismo. Crises conjugais podem ser consequência da falta de comprometimento, envolvimento com o cônjuge, negligência, desrespeito e infidelidade. Problemas no trabalho ou na vida profissional podem ser consequência de desleixo, de falta de comprometimento, falta de responsabilidade. Enfim, a causa maior por detrás de todos esses problemas que muitas vezes nós enfrentamos é o pecado que habita em nós. O pecado está por detrás de todas essas nossas falhas, de todos esses nossos lapsos. O pecado, sim, ele traz consequências. Consequências terrenas, que tudo isso que mencionei aqui, mas também ele traz consequências espirituais. E isso é o afastamento de Deus e, por fim, pode levar à condenação eterna. É verdade, sim, que Deus teria todos os motivos para realmente nos abandonar. Mas não é isso que Ele faz. Deus não nos deixou entregues à própria sorte. Jesus Cristo, Ele foi desamparado em nosso lugar. Para que Deus não precisasse nos abandonar, Ele teve que sacrificar e abandonar o seu Filho. Jesus Cristo foi totalmente desamparado nos instantes finais de sua vida. Ele enfrentou sozinho o abandono, a vergonha, o castigo, a dor e o sofrimento que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Da mesma forma como Davi, também o profeta Isaías lembra do que Jesus Cristo, servo sofredor, enfrentaria em nosso lugar. Também Davi, ele leu para nós Isaías no capítulo 53, e aqui quero destacar os versículos 3 a 6, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Sim, para que Deus não nos abandonasse, o seu Filho precisou passar por tudo isso. Jesus Cristo, que diversas vezes ao longo do seu ministério havia dito que ele e o Pai são apenas um, muitas vezes Jesus disse: eu e o Pai somos um. Na cruz ele foi forçado a gritar bem alto: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, por amor a nós, Deus escolheu não dar ouvidos ao grito de socorro de seu único Filho. Jesus Cristo sozinho
sentiu e enfrentou o verdadeiro abandono de Deus em nosso lugar. Ele sofreu e suportou o castigo eterno que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Como diz novamente o profeta Isaías: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo foi abandonado. Deus fez com que o seu único filho sofresse o abandono que nenhum de nós seria capaz de suportar. Por causa desse grande gesto de amor, fomos perdoados dos nossos pecados e reconciliados à comunhão com o nosso Pai Celestial. As consequências espirituais do pecado, o afastamento de Deus, a condenação eterna, agora já não tem mais poder sobre nós, porque Jesus Cristo as suportou em nosso lugar. Isaías também lembra: depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. A satisfação de Jesus Cristo era justamente garantir a nossa salvação. E para que isso fosse possível, ele escolheu dar em sacrifício a sua própria vida. Aqui neste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente nós continuaremos lidando e enfrentando as consequências do pecado. Mas também diante disso, por causa do que Jesus Cristo fez, nós temos um grande consolo. Nós sabemos que Deus sempre ouve o nosso grito de socorro. Sim, justamente por ter ignorado lá atrás o grito de socorro do seu único filho no alto da cruz, é que agora nós podemos clamar a Deus por socorro nos momentos de dificuldade. Deus precisou abandonar o seu filho para que nós pudéssemos novamente ser adotados como filhos. Por amor de Jesus Cristo, por causa dele, o nosso grande sumo sacerdote e único mediador, nós temos agora acesso direto a Deus, o nosso Pai Celestial. Podemos levar diante dele todas as nossas súplicas e nossas intercessões em favor do nosso próximo e em favor de nossas próprias necessidades. E esse canal de contato com Deus é a oração, através da qual nós podemos derramar diante dele todas as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas ânsias, na certeza de que por causa de Jesus Cristo, ele ouve todas as nossas orações e nos atenderá de acordo com a sua santa e benevolente vontade. A oração é o meio pelo qual nós podemos levar os nossos gritos de socorro até Deus. A oração feita em fé sincera e confiante, ela expressa o nosso verdadeiro e autêntico relacionamento com o Pai Celestial. Nós, os seus filhos, e portanto, totalmente dependentes dele. Ele, o nosso Pai amado, que nos concede tudo aquilo que realmente precisamos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante de qualquer dificuldade da vida, jamais deixemos de confiar em Deus. Assim como Davi, nos apeguemos a este Deus. Reconheçamos a nossa dependência dele. Nos humilhemos diante de Deus. Clamemos por auxílio, clamemos por socorro sempre que precisarmos. Depositemos somente nele a esperança de dias melhores. Mesmo que por vezes também tenhamos os nossos questionamentos, e eles vão acontecer, mas lá no fundo sempre prevalecerá aquela certeza de que o amor, o amparo de Deus estarão à nossa disposição a qualquer momento e em todas as situações. E isso se deve unicamente ao que Jesus Cristo suportou por amor a cada um de nós. É por ter sido abandonado pelo Pai que agora Deus ouve e sempre estará atento aos nossos clamores. Deus jamais se esquecerá de nós, os seus amados filhos. Ele nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Amém.